Olá, eu sou Nívia Junqueira, personal trainer, e esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo de uma série de vídeos que eu vou gravar agora essa semana sobre o coronavírus e temas relacionados à minha área. Então, exercícios físicos, imunidade, parte de alimentação, prevenção de idosos, entre outras coisas que eu planejei e tô vendo conforme as perguntas das pessoas o que pode ser gravado e feito. Eu resolvi adiantar essa parte do idoso, porque foi uma pergunta que me fizeram no story, e eu achei muito interessante que a pergunta é sobre os idosos com ou sem o coronavírus, né, que estarão em casa isolados. O que eles podem fazer para evitar ficar totalmente parado e melhorar um pouco essa questão da saúde física, da saúde mental. E isso é muito importante a gente se questionar, porque a gente tá nessa de toda hora se isolar, e a gente esquece que os idosos, eles têm fatores de risco na parte de imunidade, na saúde, geralmente já tem outras complicações, às vezes obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol alto, inúmeras doenças aí que muitos idosos já possuem, e por isso mesmo, além da questão da própria velhice, limitar, né, o sistema imunológico, já ter um sistema imunológico mais fragilizado, a gente ainda tem essas patologias que podem aumentar o risco do organismo não conseguir combater um vírus tão forte como o corona. Então, mas a gente tem outros fatores. Quando a gente fala de saúde do idoso, a gente está falando do convívio social, a gente está falando de saúde mental, de ansiedade, de depressão principalmente, principalmente já por ficar isolado, né? Geralmente não recebe visita de familiares, não tem muitas pessoas ao redor para conviver. E aí a gente pede para eles ficarem ainda mais confinados, sem receber visita de netos, sem receber visitas, sem poder sair de casa, com as poucas atividades que às vezes muitos conseguem ter, sejam grupos de tricô, alguns exercícios físicos. Hoje em dia a gente vê muito nas academias idosos indo, graças a Deus essa é uma realidade que está mudando e eles estão começando a ter consciência e praticar exercícios físicos. Mas agora sim, é o momento de ficar em casa? É o momento de ficar em casa. Mas o que a gente pode fazer para evitar que esse isolamento, ele, em vez de ser benéfico em relação à prevenção do corona, ele se torne prejudicial para a saúde mental e até mesmo física, né? Já que a gente sabe que está associado sempre mental e físico. Se eu começo a me chatear com alguma coisa, me estressar com alguma coisa, o meu físico também vai ser abalado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E o que eu respondi para essa pessoa que me perguntou isso no story? O que ela pode fazer dentro de casa? Exercícios leves, alongamentos, exercícios de mobilidade. Eu vou gravar um vídeo aqui e deixar alguns exercícios. O que são exercícios de mobilidade? Eu vou gravar um vídeo e deixar aqui como alguns exemplos de exercícios que os idosos podem fazer em casa de uma forma segura, que já vai poder fazê-los sentir um pouco mais animados, um pouco mais dispostos, um pouco mais vivos, né? Não naquela rotina de o tempo inteiro ficar vendo notícia ruim, né? Imagina para um idoso o que é estar trancado dentro de casa e ficar vendo que ele é o principal grupo de risco. Não deve ser fácil, né? Às vezes eu tô vendo pessoas da minha idade, com 30 e poucos anos, que já estão extremamente estressadas e com medo. Então, assim, vamos trabalhar um pouquinho também essa parte de reduzir um pouquinho a ansiedade, de ter mais consciência das coisas. A gente tem que ter consciência da prevenção, mas não vamos apavorar, porque isso é pior. Então, se coloque no lugar do idoso. A gente que é jovem, que não tem esse risco tão grande de ter uma morbidade, né, de chegar a falecer por conta de um coronavírus, de chegar a ter complicações mais sérias, exceto as pessoas que já têm problemas de saúde grave, a gente tem que manter a calma, passar boas informações para as outras pessoas e chamar atenção para coisas que às vezes as pessoas não estão falando, como isso que eu estou falando agora. Não é um isolamento do qual você tem que ficar o tempo inteiro sedentário dentro de casa. Procura fazer atividades, e isso também inclui os idosos a fazer atividades, estimula. Outras medidas que a gente pode tomar em relação a isso para evitar essa parte de gerar, né, um pouco essa questão mais depressiva do isolamento. Se você tem parentes idosos dos quais você não pode visitar, procura ligar,
por, né, telefonema. Nem todos os idosos sabem mexer tão bem em celular, fazer uma chamada de vídeo, mas os que sabem, se o seu avô, se a sua avó, tias, enfim, pessoas idosas do seu convívio, faz chamada de vídeo, tenta fazer chamada de vídeo para ele todo dia um pouquinho, pelo menos dia sim, dia não. Esteja presente na vida do idoso, mesmo longe. Isso também vai ajudar. E outra coisa, dependendo da área, do local que a pessoa mora, se a pessoa mora em casa, né, ela sabe que ela vai sair da casa dela, ela vai conseguir dar uma volta na rua, não vai ter contato com outras pessoas. Gente, isso também tem especialistas que falam para fazer. Faz uma caminhada, você não vai fazer uma caminhada em grupo, você não vai ir para uma academia, caminhar na esteira, onde você vai estar o risco do contato do vírus, mas você pode sim dar uma volta na rua, tomar um sol, principalmente tomar sol. É importantíssimo tanto para as crianças quanto para os idosos, nós também, obviamente, mas principalmente eles. É importante tomar sol todo dia. Isso também, além da questão da própria vitamina D, da imunidade, a sensação que dá para o idoso de conforto, de se sentir melhor, né? O sol, ele dá uma sensação maior de bem-estar pra gente. Então, essas medidas, elas precisam ser tomadas também. Não fiquem assim, nossa, tem que se isolar e não dá pra fazer mais nada, né? Tem que ficar em casa, só no sofá, na cama. Pensa um pouquinho sobre isso e tenta incentivar. Quando eu gravar o vídeo aqui dos exercícios, eu vou compartilhar. Você, se puder, compartilha no WhatsApp com as pessoas idosas que você conhece, que são coisas simples e práticas que eu vou mostrar e seguras para que eles possam fazer em casa e não ficarem totalmente parados, tá bom? Vamos cuidar deles de uma forma também, além de só dizer que eles têm que se isolar, porque isso não faz bem para ninguém, nem pra gente que é novo, dirá para eles, tá bom? Então fica a dica aí. Vai acompanhando os vídeos que eu tô gravando em relação ao coronavírus e esses temas, e amanhã tem mais.